Palavra da Verdade. Devocional de 29 de julho. Se o negamos, ele nos negará. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2, de 11 a 13. O Evangelho de Cristo tem preciosas promessas que trazem segurança a todos os que o abraçam pela fé, e as bênçãos que acompanham os crentes são inúmeras e compensadoras. Contudo, seguir a Cristo também traz responsabilidades e professar o seu nome tem muitas implicações. Se formos sinceros, reconheceremos que somos inclinados a nos concentrar nas promessas e bênçãos e negligenciar as implicações e responsabilidades. Fazer isto, no entanto, é abraçar um falso evangelho, pois nosso compromisso com as responsabilidades é o que evidencia a genuinidade de nossa fé. Tanto o arrependimento quanto a fé, aspectos da conversão do pecador, são acompanhados de frutos. Um dos frutos mais característicos da genuína fé salvadora é a perseverança. Este é um aspecto destacado por Jesus, por exemplo, na parábola do semeador. Entre as sementes mencionadas na história, somente uma ou um grupo de sementes encontrou solo fértil. E o diferencial dessa boa semente foi a frutificação. E, conforme o registro de Lucas, Jesus descreve assim a semente que caiu em boa terra. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e acrescenta: estes frutificam com perseverança. Nosso Senhor também enfatizou a importância da perseverança em suas últimas instruções aos seus discípulos. Não fostes vós que me escolhestes a mim, diz o Senhor. Pelo contrário, eu vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. João 15,16. Observe que o propósito de Jesus não é apenas que demos fruto, mas que o nosso fruto permaneça. Isto é perseverança. Os eternos propósitos de nosso soberano Senhor não podem ser frustrados. Segue-se daí que aqueles que verdadeiramente são seus hão de perseverar. Eles considerarão seriamente não apenas as promessas, mas também as advertências do texto da nossa meditação. Temos a promessa de que se já morremos com ele, também viveremos com ele. Esta promessa nos assegura a vida eterna por meio da nossa união com Cristo, pela qual não apenas participamos espiritualmente da sua morte, mas também da sua ressurreição. Mas, se de fato morremos com ele para o pecado, perseveraremos com ele. E, perseverando, experimentaremos a graça de reinar com ele, ou seja, de participar do seu reinado. Todavia, como já enfatizado, há implicações. Nosso texto é muito claro. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Paulo está ecoando as palavras de Jesus aos seus discípulos em Mateus 10, 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. O contexto destas palavras é o do envio dos 12 em sua primeira missão. Jesus aproveita para alertá-los acerca da perseguição que os aguarda. Depois de encorajá-los, exortando-os a não temerem quando fossem perseguidos, presos e ameaçados, Jesus os adverte das consequências de negá-lo, ainda que seja sob pressão. Ao escrever as palavras do nosso texto a Timóteo, Paulo está vivendo exatamente o contexto antecipado pelo Senhor. Ele está preso e prestes a ser executado. Contudo, ele tem bem viva na memória a palavra de Cristo, com base na qual possivelmente circulava a declaração de fé citada por ele, a qual é uma palavra fiel. Esta é uma séria advertência. Se o negamos, ele nos negará, cumprindo sua advertência aos discípulos. É neste contexto que devemos entender o versículo seguinte: se somos infiéis, ele permanece fiel. A fidelidade de Cristo aqui não é a nós, quer sejamos fiéis, quer não. O oposto aqui é verdade, pois do contrário, o verso 12b, de que ele nos negará, não faria sentido. A explicação seguinte confirma que a fidelidade de Cristo é a si mesmo, pois Paulo conclui no mesmo versículo: pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. O raciocínio é: se Cristo nos advertiu que negaria diante do Pai aqueles que o negassem diante dos homens,
Conforme o registro de Mateus citado, ele vai cumprir a ameaça, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel não apenas em suas promessas, mas também em suas advertências. Por isso Paulo ressalta: fiel é esta palavra, no verso 11. Um verdadeiro discípulo de Cristo lembrará dessas verdades quando estiver sob a pressão de negá-lo, seja pelas circunstâncias contrárias que parecem contradizer a bondade de Deus, seja pela oposição e as ameaças dos homens. Ele há de perseverar. Parafraseando um conhecido cântico: ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Tal como Paulo na prisão, seja este o nosso compromisso, seja este o nosso cântico. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.